Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a energia tá lá em cima porque a gente vai desconstruir aquele que é de fato o sistema definitivo para uma transformação interna profunda. Sabe, enquanto tem muita gente por aí gastando horas e horas apenas rolando a tela do celular sem rumo nenhum, existe um método milenar, uma ferramenta brutal usada lá pelos filósofos antigos, totalmente focada em forjar uma mente inabalável e uma resiliência absoluta. Vamos direto ao ponto. E olha só, a evolução histórica de Marco Aurélio é o exemplo perfeito disso. Antes de comandar legiões romanas ou escrever aquelas reflexões que durariam milênios, ele era, na verdade, um jovem bem comum, super inseguro e completamente esmagado por expectativas gigantescas. A grande sacada? A virada de chave aconteceu porque ele simplesmente não saiu por aí anunciando seus planos aos quatro ventos. Nada disso. Ele desapareceu dos holofotes e foi forjar uma identidade completamente nova, trabalhando exclusivamente de dentro para fora. Quando ele finalmente ressurgiu, bom, a transformação era inegável. E para mapear essa jornada toda, o nosso roteiro de hoje é super direto. Vamos começar com a transformação invisível, logo depois entramos na poderosa regra de 3, estudo deliberado, treino brutal e o silêncio. E para fechar, a integração estoica. Lembrando que esta análise não é um monte de teoria abstrata, tá? É um guia prático, uma verdadeira masterclass baseada nessas ferramentas antigas. Parte 1, a transformação invisível. E claro, a nossa atual epidemia do conforto. Isso bate exatamente no ponto cego da nossa era. Informação sem aplicação é, no fim das contas, apenas entretenimento disfarçado de crescimento. É muito louco pensar nisso, né? Existe essa armadilha gigantesca de consumir conteúdo infinitamente, num ciclo que não acaba nunca, sempre buscando aquela motivação superficial. Ler frases inspiradoras até traz uma fagulha na hora, claro, mas na prática, muitas vezes isso só aprofunda a ansiedade de quem não consegue sair do lugar. Acumular dados não muda a realidade de ninguém. A verdadeira construção de caráter acontece de um jeito bem mais silencioso. O que nos leva à parte 2. Pilar 1. Estudo deliberado, a verdadeira cura para a ignorância. E olha, vale pontuar que a raiz de muito do sofrimento moderno não está nas circunstâncias difíceis em si, mas na falta de entendimento de como a mente e as emoções realmente operam. A resposta para isso está numa máxima fantástica do filósofo Epícteto, que diz o seguinte: somente os educados são livres. Só que detalhe, quando os estoicos falavam de educação, eles definitivamente não estavam pensando em diplomas na parede ou status acadêmico. A educação real, aquela praticada todo santo dia por gigantes como Sêneca, era uma autoanálise brutal, quase cirúrgica, sabe? É literalmente a capacidade de investigar as próprias fraquezas e emoções sem dar nenhuma desculpa esfarrapada. Então, como transformar isso em ação de verdade? A estrutura aqui exige 4 passos bem táticos. Primeiro, escolher um livro difícil, daqueles que quebram a cabeça mesmo. Segundo, ler com profundidade absoluta. 10 páginas lidas com reflexão valem infinitamente mais do que 100 páginas lidas no piloto automático. Terceiro, escrever. Colocar no papel para processar essa informação externa e transformar em sabedoria interna. E quarto, tirar só 5 minutinhos à noite para revisar as ações do dia. O foco aqui não é parecer inteligente nos jantares com os amigos, mas sim mudar nossa própria substância. Vamos para a parte 3, pilar 2, treino brutal. O corpo como campo de batalha. Porque uma mente fraca inevitavelmente vai acabar buscando abrigo num corpo sem disciplina. Pensa no Sêneca. Ele era um dos caras mais ricos do seu tempo, absurdamente poderoso, mas ele tinha esse hábito fascinante do desconforto voluntário. Ele simplesmente abria mão de todo o luxo e passava alguns dias vivendo na pobreza prática, comendo a comida mais escassa possível. Para quê? Para provar para a própria mente que aquele cenário super assustador era, na verdade, totalmente suportável. Essa privação intencional é o que arranca o medo da perda pela raiz. É genial. Uma imagem que resume isso perfeitamente é a metáfora da forja. Imagina uma peça de aço bruto, descansando ali, bem confortável, numa prateleira. Ela não tem propósito nenhum. O aço só ganha função, só ganha força e um fio de corte letal quando é jogado num fogo intenso e toma marteladas implacáveis. Com a gente, o processo é literalmente o mesmo. Fugir do desconforto só mantém o potencial escondido e adormecido. É só aceitando o treino pesado que a gente cria a casca necessária para vencer as batalhas do dia a dia. E para trazer esse rigor para a rotina, a gente divide as coisas de um jeito bem prático. De manhã, exercício físico e definição da intenção do dia, sem choro.
Durante o dia, a prática inegociável da disciplina. À noite, aquela reflexão super honesta, sem julgamentos cruéis, só analisando os acertos e os erros. E, semanalmente, escolher um desconforto voluntário. Treinar de verdade é manter as promessas que fazemos a nós mesmos, especialmente naquele exato momento em que cada célula do corpo grita pedindo para desistir. Parte 4. Pilar 3. O silêncio. A nossa arma estratégica. E talvez a mais difícil de aplicar hoje em dia. Em uma era onde todo mundo quer transmitir cada pensamento na internet, calar o ego é absolutamente essencial. Zenão de Sítio, que é o fundador do estoicismo, foi cirúrgico nisso. Temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos. Falar demais sobre o que pretendemos fazer escancar a porta para a dúvida dos outros, para o julgamento e, pior, para a autossabotagem. Falar destrói o progresso. E o mais insano é que essa é uma armadilha de 2000 anos de idade. Uma falha psicológica que já era compreendida lá atrás. É a famosa armadilha da dopamina, sabe? Anunciar um grande projeto para todo mundo faz o cérebro liberar uma dose de satisfação prematura. A mente sente a recompensa como se a meta já tivesse sido batida. E qual é o resultado imediato disso? A força de vontade e aquele ímpeto de fazer o trabalho sujo simplesmente evaporam, acabam. Então, para criar uma blindagem real, a gente precisa de táticas específicas. Um jejum de informação, para dar um reset na mente viciada em estímulo, um diário silencioso, para organizar as ideias sem transformar a própria vida num grande espetáculo, silêncio social sobre os próprios planos, silêncio absoluto diante de provocações, que é a melhor forma de negar poder a quem tenta tumultuar o ambiente, e, claro, a meditação estoica. O silêncio funciona como um escudo impenetrável contra falhas, sejam elas internas ou externas. E chegamos à parte 5, a integração estoica. A tríade da transformação. Porque isolados, esses 3 pilares são até bacanas. Mas quando unidos, aí eles viram uma força incontrolável. É uma engrenagem que roda de forma simultânea. Pensa assim, o estudo traz a clareza, entregando um mapa e mostrando o destino final. O treino fornece a musculatura e a força bruta para suportar as pedras no caminho. E o silêncio atua como aquele escudo invisível que protege a chama, sabe? Colocar esses 3 elementos para rodar com disciplina é o que impede de uma vez por todas aquele retorno trágico para nossa velha zona de conforto. Na natureza, a gente vê isso o tempo todo. O leão ruge super alto para avisar que chegou. O pavão precisa abrir toda aquela cauda colorida para buscar reconhecimento. Mas o lobo? O lobo executa o seu propósito no mais absoluto silêncio. Ele observa, estuda cada passo e age com uma eficiência totalmente letal. Ele não exige plateia, não está nem aí para aplausos. Ele simplesmente constrói seus resultados nas sombras, provando seu valor apenas por meio da ação consumada. E ponto final. O manual de instrução está aí, desenhado. Essas ferramentas milenares de forjar o caráter estão todas sobre a mesa, porque a verdadeira evolução, no fim do dia, não dá a mínima para anúncios brilhantes ou promessas vazias. Ela só responde à ação implacável feita no escuro. E a pergunta que fica martelando, que ecoa desde Marco Aurélio, é exatamente esta. O que será feito com o tempo que nos resta? Quando não houver mais absolutamente ninguém olhando, qual vai ser a nossa ação decisiva?